Boa noite, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa segunda aula. Conforme eu havia prometido, é nessa aula aqui que eu vou ensinar como é que vocês vão virar a mesa do jogo. E que jogo que é esse que vocês vão aprender a virar a mesa? É o jogo tradicional do início de carreira, né? É aquele jogo onde você tem um início de carreira demorado e extremamente complexo, onde você tem uma curva de aprendizado muito longa e com uma inclinação muito baixa, infelizmente. Né? Nós vamos aumentar essa inclinação dessa curva e tornar ela mais rápida a partir de hoje. Você vai virar a mesa do jogo. Então, deixa eu iniciar aqui a aula e apresentar para vocês como vocês vão fazer isso. Primeiro, os avisos de sempre, para você afastar das distrações, ter um papel e caneta em mãos aí para você poder registrar aquilo que for mais importante na aula, avisar o pessoal aí ao seu redor que é necessário reservar esse tempo, você vai ter que tirar esse tempo aqui para poder estudar agora, e também ter que avisar que o material, tá, da aula de hoje vai estar disponível no canal aqui do Telegram depois da aula, tá? Não adianta tentar fazer download agora porque não está disponível. Primeiro eu apresento, depois eu coloco o material lá no canal. Combinado? O primeiro passo para virar a mesa do jogo é anunciar os seus serviços. É contraintuitivo. Vou te explicar por que isso vira a mesa do jogo. É contraintuitivo começar a anunciar antes de você saber fazer alguma coisa. É totalmente contraintuitivo, por isso que pouquíssimas pessoas adotam essa estratégia, tá? É raríssimo um profissional começar a anunciar antes de saber fazer um serviço. Mas eu vou chegar lá e vou te explicar por que isso é uma vantagem e como é que você vai utilizar esses anúncios ao seu favor, né? E você vai ter que anunciar aonde você conseguir. Você vai ter montar o seu site, monta o seu site. Anunciar no Telelistas. Na OLX, pode. Não pode vender RT, gente. Nem Mercado Livre, nem Telelistas, você nunca pode vender RT. Anunciar, pode, né? Encontra alguma maneira de anunciar no Instagram ou Facebook? Encontra, vai lá e anuncia, tá? Tente começar a sua captação de clientes. Esse é o passo primordial para você virar a mesa do jogo e eu vou desenvolver esse raciocínio aqui, vai ficar claro para você entender. Segundo passo, comece a estudar imediatamente, né? Não existe mágica, eu vou te mostrar como é que você acelera, mas de qualquer modo você tem que aprender. Se você tem que aprender, você tem que estudar. Então, pega aquela lista lá que você adquiriu na aula anterior, tá lá no canal do Telegram, começa a estudar, vai preenchendo e começa a matar assunto por assunto, tá? E o terceiro passo, agora, né, que você vai utilizar esses anúncios aqui para estabelecer parcerias. Como que você utiliza um anúncio seu para estabelecer parceria com um terceiro, com outra pessoa, né? Você anuncia um serviço e estabelece parceria com outra pessoa. Como que isso funciona? É, na verdade, simples. Existem diversos engenheiros que estão dispostos a ajudar quem está começando, né? E se não for para ajudar de graça, que não recomendo ninguém ajudar de graça, né? Você tem que cobrar por consultoria, você tem que cobrar pelos projetos, você tem que cobrar por tudo aquilo que você presta de serviços, né? Seja o que for, na área do conhecimento ou qualquer outra área. Então, na prática, como que você vai fazer? Você vai encontrar alguém aí, né, engenheiros mais experientes na sua região, né, pessoas que você consiga ter proximidade, e você vai propor, olha, se eu fizer aqui uma captação de cliente, né, eu consigo um cliente aqui para desenvolver o projeto dele, a gente consegue fazer uma parceria aí de mais ou menos 50% 50%, dependendo do projeto, se a complexidade for grande e o meu papel for menor, a gente aumenta a sua parcela aí, tudo negociado, é claro. Você toparia fazer um tipo de parceria desse modo, onde eu faço captação de clientes para o seu escritório? A maioria dos engenheiros vão falar sim. O que é diferente de quando você pede um estágio, o que é diferente de quando você pede um emprego até de graça. Porque quando você está pedindo um emprego, um estágio até de graça, a pessoa só está imaginando tanto de trabalho que ela vai ter para ficar te ensinando. O tanto de trabalho que ela vai ter para ficar te passando trabalho. O tanto de trabalho que ela vai ter para te coordenar, para te falar o que você tem que fazer, né?
Funcionário, gente, eu já tive muito tempo atrás, quebrei devendo 60 mil reais quando eu tinha funcionário, né? Funcionário dá muito trabalho, é um risco para qualquer escritório. Por isso que as pessoas têm aversão, por isso que é difícil você ser contratado, mesmo que você dispara milhares aí de currículos. Agora, proposta de parceria é outro nível. Você está levando o cliente até aquele escritório e tá com uma proposta ali, poxa, eu vou desempenhar um papel aqui, né? Nem que seja no detalhamento do projeto, ou então no contato com o cliente, já fiz a captação, cuido dos detalhes aqui do contrato, vou trabalhando e eu quero aprender também junto. Não é só conseguir o cliente. Eu quero ver como é que foi o desenvolvimento estrutural também, para eu entender de onde que veio a solução do cliente, né? Como é que veio a solução global ali que atendeu aquele cliente. Porque não é só cálculo, não é só matemática, física, não é só 6118, não, tá? A solução do cliente, ela engloba todos aqueles conhecimentos que eu já passei na aula anterior. Se você não viu, volta lá, que é importantíssimo você entender todos os conhecimentos que são necessários, tá? Então você vai fazer isso, ó. Esse aqui é o passo primordial. Estudar também é importantíssimo você começar a estudar de qualquer forma. E através dos seus anúncios você começa a estabelecer essas parcerias e aí você começa a de fato entrar na área, mesmo sem ter muito conhecimento. E é ético por quê? Porque você está utilizando ali a ajuda de alguém muito mais experiente, que já projetou diversas outras construções. Entendeu? Dessa forma você pula, né, anos aí você vai pular anos de trabalho aí, anos de pós-graduação, anos de angústia, né, adotando essa estratégia. E outra estratégia é o quê? Vamos supor que você já passou um pouquinho, já estudou, já anunciou, já começou a estudar, já fez alguns projetos em parceria e agora chegou a hora de você começar a pegar os seus primeiros sozinho. Como que você vai pegar os seus primeiros projetos sozinho, independente? Aí eu aconselho você pagar uma consultoria, que aí você mostra o seu modelo estrutural para outro engenheiro, mostra a sua solução já pronta, você já terminou. Você só tem que ter algumas dúvidas e pergunta, olha, isso aqui está seguro? Eu detalhei assim, as cargas foram assim, esses foram os resultados aqui de deformação, estado limite último está assim, estado limite de serviço está assim, e mostra ali todos os resultados para aquele engenheiro. E aí, né, ele vai, é claro, algum custo, você vai ter que estar pagando, ele vai te falar se aquilo ali está seguro ou não está seguro e como é que é a melhor forma de atender o seu cliente. Dessa forma aqui, que você também pula essa etapa, você vira a mesa do jogo. Em vez de ter que demorar anos estudando, alguém já te entrega uma informação muito mais precisa, né, e exata sobre como projetar e como solucionar a questão, né, o problema do seu cliente. Aqui é um breve resumo, tá? Então, gente, eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de te mostrar aqui uma maneira de você pular anos de dificuldade aí, de você pular, né, anos de uma carreira difícil, de um início de carreira que talvez fizesse você desistir dessa área, né? E aqui é um breve resumo. Comece a anunciar o seu serviço, comece a estudar imediatamente, estabeleça parceria comercial e depois, um pouquinho mais para frente, pague por consultoria. Pague por consultoria, não fique perdido e não coloque a construção do seu cliente em risco. Você tem que agir de forma ética, né? Não é porque você tem que ganhar a vida que você vai agir de modo não ético com o seu cliente. E isso encerra aqui o método que você vai utilizar para virar a mesa do jogo. Começa, tá? Não adianta eu te falar que você não fazer, que não funciona. Começa a anunciar, começa a captar clientes. Luta nessa parte que é mais difícil. Acha os engenheiros ao redor para você estabelecer parceria. E aí você vai em frente. Combinado? Faça. Não só assista esse curso aqui. Faça, coloque em prática. Essa é a parte importante. Agora sobre estudo. A parte de estudar. Que a gente tem que fazer isso sempre, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês. Por que é tão difícil aprender cálculo estrutural? E não vem com essa de falar que é muito fácil e tal. Não, é difícil sim. É uma área difícil. É uma área muito ampla. É uma área complicada, é uma área que demora a entrar na cabeça da gente.
né? Você não abre um livro, um livro desse aqui, ó. Você não pega aqui, da primeira vez abre e já sai entendendo tudo. Não foi assim comigo e não vai ser assim com você. Não foi assim com ninguém, né? Então, só um instantinho. Por que é tão difícil, então, aprender cálculo estrutural, né? Porque o método de ensino utilizado não funciona. Essa é a verdade. É a verdade triste, mas quando você começa a enxergar como é que funciona o mundo, aí fica claro como cristal isso. O método de ensino não funciona de jeito nenhum. E eu preparei uma analogia aqui para você, para tentar te mostrar. Com o passar do tempo, quanto mais você refletir sobre isso, mais claro vai ficar por que não funciona o método de ensino tradicional. Olha só, mecânico aqui, consertando o carro. Provavelmente ensinando para outra pessoa, não é? Bacana. Como que você ensina um mecânico a trabalhar? Ele tá lá, né? Chega um carro quebrado. Aí, vem cá, vamos, puxa essa mangueira aí. Faz assim. A pessoa aprende resolvendo o problema. Aí, resolvendo o problema, ela vai aprender a tirar uma mangueira do lugar, a trocar um pneu, a trocar uma vela, a trocar um freio. Resolvendo o problema, ela aprende a fazer. Ela aprende estudando de acordo com o problema, tá? Agora, como que a gente aprende na faculdade? A gente aprende estudando as ferramentas que solucionam o problema. Imagina, gente, imagina agora que para treinar um mecânico, você desse curso de ferramentas. Você começasse a explicar para que serve uma chave de boca e como é que utiliza, para que serve um macaco, para que serve uma chave de fenda, para que serve uma mangueira. Você ensina todas essas ferramentas. Aí chega um carro quebrado. Chegou o carro quebrado lá. O cara tem um curso de ferramentas. Aí pega e vira para ele e fala assim: agora conserta. Você acha que o mecânico conserta o carro? Não. Ele entende tudo sobre as ferramentas. Ele sabe qual aço que foi utilizado para fazer a ferramenta, qual que é o diâmetro das bocas ali da chave de boca, em milímetro, em polegada, em centímetro, qual que é o torque que resiste. Ele vai saber tudo sobre a ferramenta. Se ele for um bom estudioso, né? Se ele tiver estudado bem no curso. Mas ele não consegue consertar um carro. Ele não vai saber consertar um carro. Ele não vai saber trocar um pneu. Porque ele estudou tudo sobre como é que funciona o macaco lá. Mas na prática, poxa, como é que é? Qual que é a ordem? Qual que é o blueprint ali de solucionar aquele problema? Qual que é a ordem que as ferramentas entram? Em que hora que eu coloco essa? Né? Em que sequência que entram as ferramentas? Ele não sabe, poxa. E na faculdade é assim. A gente pega e estuda aqui, ó. Concreto armado, separado. Teoria das estruturas, aqui. Mecânica geral, desse lado. Depois estudo 18 para cá. Software para lá. E aí a gente tem todas as peças aqui, as ferramentas utilizadas para solucionar o problema, porque os conhecimentos são ferramentas para solucionar o problema. A gente entende dessas ferramentas aqui, estudou pra caralho, mas não sabe como é que é a sequência para fazer o projeto. Não sabe como é que uma encaixa na outra e na prática quais são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque na prática, né, existem muitos detalhes, tem uma sequência lá. A teoria... Eu gosto muito de falar isso, que a teoria tem que ser igual à prática. Mas quando a teoria é ruim, isso é impossível. Né? Não é só a prática às vezes que é ruim, às vezes a teoria é ruim. E no mundo ideal, que eu tento alcançar, a teoria ela tem que ser igual à prática. A gente tem que ter as duas coisas iguais. Então é por isso, gente. O ensino e o estudo, né, eles devem ser voltados ao problema, não à ferramenta. É por isso que o sistema não funciona, por isso que a gente tem tanta dificuldade de aprender. E como transcrever isso para engenharia? Essa é a parte importante. Eu te fiz uma analogia aqui de carro e ferramenta. Como é que a gente passa isso para o cálculo estrutural? Né? Como é que nós vamos transcrever isso para a nossa prática aqui, para a prática minha e para a sua prática aí do cálculo estrutural? Aí eu recomendo, comece a estudar utilizando softwares de cálculo estrutural. E aviso, cuidado, muito, muito, muito cuidado com isso. Por que tem que tomar cuidado com isso? Para você não cair naquela de achar que aprendi software, aprendi alguma coisa. Pelo amor de Deus,
Nunca pense dessa forma, né? Porque software de cálculo estrutural, eles são bons, tal, são, mas são só uma calculadora, né? Uma calculadora que modela, seu modelo fica lá dentro, né? O modelo com as suas soluções, tudo aquilo que você estabeleceu para o projeto, né? Qual que é a classe de agressividade vai estar lá dentro do seu modelo, quais que são as cargas vai estar lá dentro do seu modelo, quais que são as combinações que você escolheu está dentro do modelo, qual que é o vínculo entre os elementos que você escolheu está lá dentro, as dimensões, tudo isso é um modelo, né? Então, o software modela. Ele também calcula e dimensiona. Ele vai calcular e dimensionar elementos para você. Ele vai emitir uma série de avisos também a respeito desse dimensionamento. E ele também detalha, ele gera desenhos. Então é uma calculadora muito completa, né? É muito bom o software, aumenta muito a produtividade. Porém, se você coloca informação errada, sai informação errada. E para você interpretar o mundo real, você está com uma ideia aqui do mundo real, e você quer modelar dentro do computador, essa transcrição depende muito do conhecimento técnico. Sobre o material, sobre a norma, sobre física, sobre muitas áreas. Sobre tecnologia construtiva, sobre tudo aquilo que eu já havia apresentado anteriormente. Até sobre as preferências do seu arquiteto e do seu cliente, você tem que saber, porque você vai estar modelando, para o seu cliente, né? O seu cliente contratou o arquiteto, você vai ter que seguir a arquitetura. Por isso, o software é só uma parte. Mas então, por que, Giovanni, você está falando isso? Por que você está falando? Né? Por que eu estou recomendando o uso de software? Se é perigoso assim, né? Para a gente achar que já sabe projetar. É pelo seguinte, o software ele vai permitir que você explore problemas de cálculo estrutural de forma mais realista e rápida, né? Você vai conseguir explorar os problemas reais do cálculo estrutural e vai ter uma visão mais clara do passo a passo, de como que se desenvolve e como que soluciona o problema do cliente. A cada dia que você estiver praticando, você vai entender melhor como é que você chega no resultado final. Não vai ser fácil, mas ele vai acelerar muito. Porque se você coloca o software aqui como seu foco ali de estudo nesse ambiente, o resto das ferramentas, normas, teoria das estruturas, técnica construtiva, tudo aquilo ali vai estar entrando dentro ali do seu modelo, tá? Para fazer parte da solução do seu cliente. E você pode fazer isso mesmo quando você não tem um cliente. Eu vou te auxiliar a começar a estudar em software, mesmo sem ter cliente, né? Então, utilize o software para você ter uma noção melhor, para você turbinar o seu aprendizado, para você enxergar melhor como que funciona a coisa na prática, né? E qual software que eu, Giovanni Cremonesi, recomendo você começar? É o Eberic, né? Algumas pessoas me perguntaram ontem, software. Gente, não foca tanto assim em software, tá? Não é tão importante. Eu recomendo o Eberic aqui, mas pode ser qualquer outro. Quais outros que eu recomendo? O TQS e o CPCAD. Como eu já havia falado antes, eu não recomendo de início um software de métodos elementos finitos. De início não. Para depois, mais para frente, sim. Aí você aprende mais um. Você vai aprender SAP 2000 aí ou outro software de elementos finitos. Robot, né? Da Autodesk. Não conheço, gente. Nunca trabalhei com ele. Também nunca tive contato com engenheiros que trabalharam com robot. CIA, também nunca trabalhei. Tem vários softwares que eu nunca trabalhei. E nunca tive contato com outros engenheiros que trabalharam. Mas eles estão aí, né? Se tem alguma empresa que você está mirando e ela utiliza esse software, seja qual for, corre atrás. Nada impede. Você começar no Eberic, nada te impede de migrar para outro software. Beleza? E aí também perguntaram a respeito de BIM. O Eberic é 100% compatível com o arquivo IFC, tá? Tanto para você importar para dentro, por exemplo, você pode importar uma estrutura metálica anexada na construção, e essa foto aqui evidencia muito bem. Aqui na frente, ó, a gente tem estrutura metálica, né, apoiada aqui em blocos de concreto. E a gente tem aqui as instalações hidráulicas e tal.
instalações hidrossanitárias, aliás. Tudo isso vai dentro do modelo e encaixa lá dentro do próprio Eberic, né? E você pode, com um botão ali, clicar e verificar todas as interferências dessas estruturas com sua estrutura de concreto armado, né? Então, um software muito bom, excelente para quem está começando, porque ele é bem simples, bem didático e vai te apontar muitos erros que você possa estar fazendo na sua estrutura, tá? Te dá uma série de avisos para você fazer verificações. Várias delas você tem que verificar na mão. Quando eu falo na mão é na planilha do Excel, né? Você monta a planilhinha lá e verifica. Poucas vezes a gente faz conta na folha de papel mesmo, né? Normalmente no Excel. E Eberic é o melhor software de engenharia? Essa pergunta nem faz sentido, gente, porque engenharia precisa de tantos softwares, né? Você precisa do AutoCAD, algum para fazer detalhamento do seu projeto, né? Pô, você precisa. Você tem que ter o de modelamento, né? Modelamento, dimensionamento e detalhamento. Aí o Eberic atende, ele está lá dentro. Mas o Eberic tem desvantagens, né? E o TQS tem desvantagem, o CPCAD tem desvantagem, o CPCAD tem vantagem, o TQS tem vantagem, o Eberic tem vantagem. Cada um ele vai entrar de uma forma diferente e eu não quero ficar me aprofundando nisso aqui, porque isso só cria discussão e é uma grande bobagem, né? E outro motivo dessa pergunta não fazer sentido é como você falar assim: qual que é o melhor carro do mercado? Ah, uma Ferrari. Não é. Pra mim não é. Se eu pegar uma Ferrari aqui, eu vou vender ela, porque eu não consigo rodar com Ferrari para lugar nenhum que me interessa, né? O IPVA é caríssimo, eu não vou querer pagar IPVA de uma Ferrari. Não cabe minha família inteira na Ferrari, né? Eu tenho SUV, porque eu tenho 2 meninas, elas usam cadeirinha, então não faz sentido para mim ter uma Ferrari. Né? Não faz sentido. E não faz sentido para mim eu ter uma van, um caminhão. Não faz sentido para mim. Então, para mim, tem um melhor carro, né? Em termos tanto de preço quanto de funcionalidade. Para você, talvez tenha outro. E para outros engenheiros, tem outros melhores carros, né? Cada carro vai ter uma característica, uma vantagem, uma desvantagem, uma facilidade, uma dificuldade. Então, afirmar definitivamente que um é melhor do que o outro é bobagem. Não existe isso, tá? Que o Eberic, TQS e PCAD vão te atender perfeitamente no seu início de carreira. Isso é verdade, qualquer um dos três. E afaste-se um pouco da toxicidade da nossa comunidade. Aí é um aviso, gente, pelo seguinte: se você for pesquisar a respeito desse assunto, você vai encontrar muita gente com opinião muito, como é que se fala, apaixonada sobre o assunto. E aí vira aquele negócio de torcedor de futebol, o que é uma bobagem absoluta. Eles vão falar muito mal de um software ou de outro, e muito bem do outro. Bobagem. Se vê alguém fazendo isso, já desconfie. Pelo seguinte: nós temos engenheiro de sucesso que operam em Eberic, temos engenheiros de sucesso que operam no TQS, temos engenheiros de sucesso que operam no CPCAD. Temos projetos bem-sucedidos no CPCAD, projetos bem-sucedidos no TQS e projetos bem-sucedidos no Eberic. Se no mundo real é assim, né? Por que na internet, no Facebook, o pessoal fica doido, um xingando o outro por causa de software? É bobagem, afaste-se desses tópicos. Inclusive eu coloquei aqui os edifícios mais altos que a gente tem aqui no Brasil são em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, lá pro sul, o pessoal utiliza muito o Eberic. Então, bobagem quem falar que um software ou outro não tem capacidade de projetar, isso é bobagem. Tanto é que, olha, interessante, não sei se vocês sabem, mas os edifícios lá, eles são feitos com estacas e depois vem um super bloco, um bloco maciço, eu não sei se tem um nome técnico específico, mas um bloco maciço que cobre todas as estacas como se fosse um radier estaqueado, né? E essa peça de concreto, ela é calculada em SAP. Não é nem no TQS, nem no CPCAD, nem no Eberic. O pessoal calcula ela com o método dos elementos finitos. Então, se você estivesse usando qualquer um desses três aqui, na hora de calcular o bloco, você ia ter que recorrer ao SAP 2000, beleza? É isso. E agora eu vou recomendar algumas literaturas. Gente, o meu livro não tá aqui, eu esqueci de pegar, não vou interromper a aula aqui por causa disso. Do Concreto Armado Eu Te Amo, mas eu recomendo, tá? Tem gente que não gosta, de novo, tem gente com opinião apaixonada a respeito desses livros, né? Tanto 1 e 2.
Mas Concreto Armado Eu Te Amo é um bom livro, sim, você pode começar com ele. Tem esse outro aqui que eu havia mostrado antes, que aí ele começa naquela versão tradicional, falando primeiro das ferramentas, tá? Ele vai falar primeiro aqui do concreto armado, aí só na parte 2, aqui na parte 2, que ele vai apresentar o cálculo do edifício, né? Então ele começa primeiro falando um bocado a respeito de concreto armado, que é uma ferramenta para solucionar problema, né? Depois que ele vai partir para o cálculo de edifício. Esse outro aqui, ele é diferente, tá? Isso aqui vai tratar de detalhamento, né? Ele vai te explicar a respeito do projeto, do próprio projeto, coisa que esse daqui não aborda. E nem o concreto armado Eu Te Amo aborda, tá? Então, esse aqui, ele vai ter um foco, né, de dimensionamento do concreto armado. Esse aqui tem outro, a respeito do projeto. O concreto armado Eu Te Amo, que é bacana, eu gosto dele. Ele tem algumas informações interessantes, tá? Que não tem em outros livros. Por exemplo, quando você está passando uma viga por dentro da outra, né, uma viga vai se apoiar na outra, ele recomenda você deixar a viga que está suportando a apoiada um pouco mais alta, né, para você não ter conflito ali da armação positiva. Isso eu não aprendi com ninguém me ensinou isso, nem na faculdade, nem nenhum outro engenheiro havia comentado isso comigo. Foi no livro que eu aprendi, no livro. Então, ler livros é importante. Por isso eu estou passando um pouquinho de literatura aqui para vocês e comentando a respeito de quais livros vocês devem adquirir. Tem esse aqui a respeito de fundação, que é muito bacana também, que tem vários exemplos, é bem didático, tá? Tem 4 edifícios em 5 lugares de implantação. É muito comum, você vai encontrar ele facilmente, é barato, tá? E você pode comprar na Amazon, chega bem rapidinho na sua casa, bem tranquilo. Então, esses são os livros que eu recomendo para o seu início de carreira, tá? Esse de fundação, o Desconstruindo o Projeto de Edifícios, tá? Curso básico de concreto armado e Concreto Armado Eu Te Amo. Esses 5 livros, na verdade, porque Concreto Armado Eu Te Amo tem volume 1 e 2. Beleza? Já falamos da literatura. E agora eu vou falar do brinde. Para vocês treinarem no software, eu vou deixar no canal do Telegram 3 arquivos em DWG para vocês começarem a praticar. Beleza? Vai ser bacana aí. E aí vocês podem fazer download do software versão estudante no site da AutoQI, tá? Vai lá no site da AutoQI, faça o seu cadastro, lá precisa cadastrar o seu login primeiro, e você faz download da versão de estudante. Você consegue fazer qualquer coisa na versão do estudante, menos salvar e gerar a prancha, porque aí estaria liberado de graça o software, né? É uma desvantagem não poder salvar? Só que também é uma vantagem. Ao ter que relançar a estrutura toda novamente, você vai conseguir lançar ela de diferentes formas, porque o software é totalmente livre para você desenvolver qualquer solução estrutural possível, né? É muito bom, você vai sentir uma tremenda... uma coisa assim, vem muita dúvida e muita liberdade ao mesmo tempo, quando você começa a lançar a sua primeira estrutura, né? Então faça download dos arquivos, faça download dos arquivos no canal e faça download do software no site e comece a treinar o mais rápido possível, né, o lançamento de estrutura, para surgirem a maior quantidade de dúvidas possíveis e você correr atrás de maneiras de sanar estas dúvidas. É assim que você vai aprender. Resumo geral de hoje. Primeiro, importantíssimo isso aqui. Eu te expliquei como virar a mesa do jogo, né? Eu acredito que ninguém nunca deve ter te passado isso. Ninguém em nenhum lugar aqui no Brasil deve ter te ensinado a virar a mesa do jogo como eu te ensinei hoje. Começando a anunciar agora, né? E estabelecendo parcerias. Você capta os clientes e aprende resolvendo o problema dos clientes, estabelecendo parceria com engenheiros mais experientes. Eu acho que ninguém deve ter te apresentado isso. O poder do estudo voltado ao problema. Talvez, isso aqui eu já vi outras pessoas falando a respeito disso. Não fui eu que inventei, né? Esse aqui, a primeira pessoa que eu vi falando disso foi o Elon Musk, aquele cara lá da Tesla e SpaceX. Se você não conhece, pesquisa esse cara que ele é fantástico.
como aplicar o estudo voltado ao problema no cálculo estrutural. Como é que você aplica? Faz download do software e começa lá a dimensionar as suas primeiras estruturas, que vão surgir milhares de dúvidas que, ao solucionar essas dúvidas, você vai aprender muito mais rápido. Você inclina bastante a sua curva de aprendizado. Qual software é que eu recomendo no início da sua carreira? Eberic, eu recomendo ele porque ele é simples de utilizar, ele não é o mais caro que tem por aí e vai te atender perfeitamente. Livros recomendados. Já mencionei os livros recomendados. E, aliás, então é isso aqui o resumo geral, né? Agora, para a próxima aula, nós encerramos aqui essa aula e eu quero comentar o que vai acontecer na próxima. Nós vamos nos aprofundar na leitura, interpretação e utilização das normas, o que é muito importante. Vou falar como aplicar o conhecimento teórico, tá? Como é que você vai utilizar o conhecimento teórico. E como desenvolver um bom plano de estudos. Pessoal, acabou a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai permanecer aqui no meu canal, então você vai poder revisitar, né? Porque eu acho que é importante você revisitar para poder digerir melhor o conteúdo. E lembrando, se você não está no canal lá do Telegram, participe. Vai ser muito bom. Lá tem bastante material para quem está interessado em aprender cálculo estrutural. Então é isso aí. Boa noite e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.